Vamos lá. Bom, essa daqui é a cartilha que tem lá no site quando a gente faz a nossa inscrição como fiscais, certo? Eu baixei e ela traz alguns esclarecimentos. É bem rapidinha. Então, eu começo lendo com a mensagem do presidente: candidatas, candidatos, fiscais, delegadas e delegados liberais. O material que está chegando a vocês reúne as principais orientações da Justiça Eleitoral para que tirem suas dúvidas em relação à designação e ao processo de expedição dos crachás. E ainda a respeito da fiscalização perante as mesas receptoras de votação, ficando a par do que pode e o que não pode fazer como fiscal nas sessões eleitorais durante todo o processo de trabalho nos pleitos do próximo dia 30, no caso, né? O conteúdo dessa cartilha foi editado com base nas informações do material denominado Orientações para Fiscalização nas Sessões Eleitorais, produzido pelo Grupo de Trabalho Mesários, GT Mesários, instituído pela portaria tal. Com visual atraente e leitura fácil, o conteúdo apresentado nessa cartilha, editada pelo Diretório Estadual do Partido Liberal em São Paulo, ganha uma definição simples e acessível, com todas as informações importantes na mão, apresentadas de forma bem clara e objetiva. Para responder aquelas dúvidas mais comuns, apresentamos as primeiras páginas em forma de pergunta e resposta, um breve resumo dos principais tópicos da cartilha. Esperamos que esta ferramenta de consulta seja um grande aliado das pessoas no partido que terão a importante missão de fiscalizar todo o processo eleitoral no dia da eleição e que possamos juntos, mais uma vez, contribuir com a justiça eleitoral e com a democracia, fazendo-se cumprir de forma republicana a nossa Constituição Federal e as legislações pertinentes às eleições de 2022. José Tadeu Candelária. Resumo dos principais tópicos. Quantos fiscais e delegados podem ser nomeados pelo partido? Delegados. Cada partido político ou federação partidária poderá nomear até 2 delegados, homem ou mulher, para cada município. Quando o município abranger mais de uma zona eleitoral, o partido ou a federação de partidos poderá nomear 2 delegados para cada uma delas. Fiscais. O partido ou federação de partidos poderá nomear até 2 fiscais, homem ou mulher, para cada mesa receptora. Os fiscais são livres para acompanhar mais de uma sessão eleitoral, porém, só pode atuar um fiscal de cada partido ou federação por vez em cada mesa receptora, mantendo-se ordem no local de votação. Qualquer pessoa pode ser fiscal ou delegado? Não. A escolha de fiscal e de delegado ou delegada de partido político ou de federação de partidos não poderá recair em menor de 18 anos ou em quem, por nomeação de juíza ou juiz eleitoral, faça parte de mesa receptora, do apoio logístico ou da junta eleitoral. Como é feito o credenciamento de fiscais? Expedição do crachá. As credenciais de fiscais, delegadas e delegados devem ser expedidas exclusivamente pelos partidos políticos e pelas federações de partidos, sendo necessário o visto da juíza e ou do juiz eleitoral. Informe à Justiça Eleitoral. Presidente do partido político ou representante da federação de partidos ou outra pessoa por eles indicada deverá informar às juízas e aos juízes eleitorais até o dia 30 de setembro, para o primeiro turno, os nomes das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais, delegadas e delegados. Para o segundo turno, o prazo para indicar os nomes à Justiça Eleitoral é dia 28 de outubro. O Tribunal Regional Eleitoral poderá adotar serviço virtual para esses encaminhamentos. Pode haver substituição de fiscais? Sim. O partido político ou a federação de partidos poderá substituir fiscais no curso dos trabalhos eleitorais. Como ocorre a atuação de fiscais nos trabalhos de votação? Além de fiscalizar o processo de votação na mesa receptora, o fiscal do partido e da federação de partidos poderá acompanhar a urna, bem como todo e qualquer material referente à votação,
desde o início dos trabalhos até o seu encerramento. A quem incumbe fiscalizar a votação, formular protestos e fazer impugnações. Candidatas e candidatos registrados, delegadas e delegados, assim como fiscais de partidos políticos e de federações de partidos, são admitidos pelas mesas receptoras a fiscalizar a votação, formular protestos e fazer impugnações, inclusive sobre a identidade da eleitora ou do eleitor. A identidade da eleitora ou do eleitor pode ser impugnada durante a votação? Existindo dúvida quanto à identidade da eleitora ou do eleitor, mesmo que esteja portando título de eleitor e documento oficial com foto, o presidente da mesa receptora de votos deverá interrogar esse eleitor ou eleitora sobre dados do título, do documento oficial ou do caderno de votação, confrontar a assinatura constante desses documentos com aquela feita pela eleitora ou pelo eleitor na sua presença e fazer constar da ata da mesa receptora os detalhes do ocorrido. Observação: a identidade poderá ser validada também por meio do reconhecimento biométrico na urna eletrônica, quando disponível. Se persistir a dúvida ou for mantida a impugnação, o presidente da mesa receptora de votos solicitará a presença da juíza ou do juiz eleitoral para a decisão. Atenção! A impugnação à identidade da eleitora ou do eleitor, formulada pela mesa receptora de votos, por fiscais ou por qualquer pessoa, deve ser apresentada verbalmente ou por escrito antes de ser admitido a votar. O que deve constar no crachá de fiscais? Existe um padrão a ser observado? No dia da votação, durante os trabalhos, é obrigatório o uso do crachá de identificação por fiscais dos partidos políticos e das federações de partidos, sendo vedada a padronização do vestuário, medida e conteúdo impresso. O crachá deverá ter medidas que não ultrapassem 15 centímetros de comprimento por 12 centímetros de largura e conter apenas o nome do fiscal e o nome da sigla do partido político ou federação de partidos que representa, sem referência que possa ser interpretada como propaganda eleitoral. Observação: caso o crachá ou o vestuário estejam em desacordo com essas normas, o presidente da mesa receptora orientará os ajustes necessários para que o fiscal possa exercer sua função na sessão eleitoral. O que é zerésima? É possível fiscalizá-la? No dia da eleição, tudo começa com a impressão da zerésima. Funciona assim: na sessão eleitoral, antes de o primeiro eleitor se dirigir à urna eletrônica para votar, o presidente da mesa já deverá ter ligado o equipamento na presença dos mesários e fiscais de partidos políticos para imprimir o relatório da zerésima. O documento contém toda a identificação da urna, comprova que nela estão registrados todos os candidatos e que não há voto computado para nenhum deles, ou seja, confirma que a urna tem 0 voto. Após a impressão da zerésima, o presidente da sessão eleitoral, os mesários e os fiscais dos partidos ou coligações que estiverem presentes, após constatado que a urna está zerada, devem assiná-la. O que é boletim de urna, BU? O fiscal tem acesso a ele? Ao final da votação, os votos registrados na RDV são apurados e é gerado o boletim de urna, que também é assinado digitalmente. O BU é um extrato de votos registrados para cada candidato/legenda, contendo também os votos nulos e brancos. Além da composição dos votos, o BU registra a sessão eleitoral, as informações da urna e o número de eleitores que votaram. No BU e nos demais arquivos de resultado da urna, não há correspondência entre eleitor e o voto. São impressas, então, 5 vias obrigatórias do BU, assinadas pelo presidente da sessão eleitoral e por representantes ou fiscais dos partidos políticos presentes. As 5 vias têm destino certo. A primeira é fixada na porta da respectiva sessão, para dar publicidade ao resultado. 2 são juntadas à ata de sessão e encaminhadas à respectiva junta eleitoral. Uma é entregue aos representantes ou fiscais dos partidos. E a última, ao presidente da sessão eleitoral, que tem a missão de conferir o boletim com o resultado divulgado pelo TSE na internet.
Se for necessário, é possível imprimir mais vias. Depois dessa etapa, o BU e demais arquivos de resultados da urna são gravados na mídia de resultados, que é diretamente encaminhada para um centro de transmissão, que pode ser o próprio cartório eleitoral, o local de votação ou a sede dos TRS. A conferência dos resultados também é disponibilizada a todos os eleitores por meio do aplicativo Boletim na Mão, disponibilizado pela Justiça Eleitoral. A partir de 2022, os BUs serão disponibilizados assim que recebidos pelo TSE para a totalização. A impressão do BU possui um código QR, que possibilita uma cópia e gravação do seu conteúdo em celulares ou tablets diretamente nas sessões eleitorais ou da junta eleitoral, sem necessidade de cópia física, para posterior consulta ou comparação com o resultado computado pelo TSE. O QR Code do BU também está disponível na tela da urna após a impressão, caso seja necessária a obtenção de mais cópias digitais do relatório. Orientações para fiscalização nas sessões eleitorais. Fiscalização da votação. Os partidos, as federações e as coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e de apuração das eleições e o processamento eletrônico da totalização dos resultados. As candidatas e os candidatos registrados, delegadas, delegados e fiscais de partidos políticos ou de federações são admitidos pelas mesas receptoras para fiscalizar a votação, formular protestos e fazer impugnações, inclusive sobre a identidade de eleitoras e eleitores. Fiscais de partidos políticos e de federações poderão acompanhar a urna e todo o material referente à votação, do início ao encerramento dos trabalhos, até a sua entrega na junta eleitoral, desde que às suas expensas. Credenciamento de fiscais e delegados. Cada partido ou federação poderá nomear até 2 delegados por zona eleitoral e 2 fiscais por mesa receptora. Na fiscalização da mesa receptora, só poderá atuar uma pessoa por vez, sendo que cada fiscal pode acompanhar mais de uma sessão eleitoral. As credenciais de fiscais, delegados e delegados são expedidas exclusivamente pelos partidos políticos e pelas federações de partidos, sendo desnecessário o visto da juíza ou do juiz eleitoral. O representante do partido ou da federação ou outra pessoa por eles indicada deverá informar aos juízos eleitorais os nomes das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais, delegadas e delegados até 30 de setembro para o primeiro turno e 28 de outubro para o segundo turno. O credenciamento de fiscais se restringirá aos partidos políticos e às federações que participarem das eleições na unidade da federação. Não poderão ser fiscais as pessoas menores de 18 anos e nomeadas para atuar em mesas receptoras do apoio logístico ou da junta eleitoral. O fiscal de partido político ou de federação poderá ser substituído no curso dos trabalhos eleitorais. É vedada a padronização de vestuário de fiscais, que deverão ser identificados apenas por meio de crachás. O crachá deverá conter apenas o nome do fiscal e a indicação do seu partido político ou de sua federação, sem nenhum tipo de propaganda eleitoral, e não deve ultrapassar a medida de 15 centímetros de comprimento por 12 centímetros de largura. Caso o crachá ou vestuário estejam em desacordo com características estabelecidas, o presidente da mesa receptora de votos deverá orientar o fiscal sobre os ajustes necessários para que este exerça sua função na sessão. Atenção! No recinto das sessões eleitorais e das juntas apuradoras, é proibido às servidoras e aos servidores da Justiça Eleitoral, às mesárias e aos mesários e aos integrantes das juntas, o uso do vestuário ou objeto que contenham qualquer propaganda de partido político, federação, coligação, candidata ou candidato. Também é vedada no dia da eleição, até o término do horário da votação, a aglomeração de pessoas que portem vestuário padronizado ou quaisquer instrumentos de propaganda, bandeiras, broches, dísticos, adesivos e camisetas, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos, abordagem, aliciamento, uso de métodos de persuasão ou convencimento e distribuição de camisetas.
Todavia, à eleitora e ao eleitor é permitida a manifestação individual e silenciosa da sua preferência por partido político, federação, coligação, candidata ou candidato. Atuação dos fiscais. São legitimados para atuarem como fiscais os indicados pelo partido ou pela federação, devidamente identificados por meio de crachá, as delegadas, os delegados, as candidatas e os candidatos. Dentro de uma sessão eleitoral, não podem estar presentes mais de um fiscal. O fiscal pode atuar em mais de uma sessão, contribuir para a ordem do local de votação e para a manutenção do ambiente de respeito e de cordialidade durante os trabalhos, acompanhar a emissão da zerésima do Boletim de Identificação de Mesários, o BIM, e do Boletim de Urna, o BU, e do Boletim de Justificativa, o BJ, se houver. Acompanhar os procedimentos de reparo ou troca da urna realizados por técnicas ou técnicos da Justiça Eleitoral. Assinar os documentos emitidos pela urna. Examinar os documentos de identificação com foto apresentado pela eleitora ou pelo eleitor à mesa receptora de votos. Obter uma via de boletim de urna, o BU, ao final dos trabalhos da sessão, caso esteja presente no seu encerramento e tenha solicitado no momento da impressão. Acompanhar a auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas no dia da votação por meio da verificação dos sistemas. Acompanhar a remessa dos documentos da sessão eleitoral e da urna à junta eleitoral, desde que sob suas expensas. O fiscal não pode ajudar em nenhuma hipótese o eleitor ou a eleitora a votar. Realizar as funções de mesária e mesários. Interferir, criar obstáculos ou tumultos, dificultando o trabalho da mesa receptora. Polícia dos trabalhos eleitorais. O presidente da mesa receptora é a autoridade máxima dentro da sessão eleitoral. A função de polícia dos trabalhos eleitorais cabe ao presidente da mesa receptora e à juíza ou ao juiz eleitoral. Somente poderão permanecer no recinto da mesa receptora as mesárias, os mesários, as candidatas, os candidatos, um fiscal, os delegados de cada partido político ou federação de partidos, e durante o tempo necessário à votação, o eleitor ou a eleitora. Atenção! A Força Armada, Polícia ou Exército deverá se manter a 100 metros de distância da sessão eleitoral e não poderá aproximar-se do lugar da votação ou nele adentrar sem ordem judicial ou do presidente da mesa receptora, exceto nas mesas receptoras de votos dos estabelecimentos penais e das unidades de internação de adolescentes, respeitado o sigilo do voto. Preferência para votar. Terão preferência para votar as candidatas, os candidatos, as juízas e os juízes eleitorais, seus auxiliares, as servidoras e os servidores da Justiça Eleitoral, as promotoras e os promotores eleitorais, os policiais militares em serviço, as idosas e os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as pessoas enfermas, as pessoas obesas, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo, as pessoas com deficiência, bem como acompanhantes destes. Atenção, deverá ser observada a preferência conforme a ordem de chegada dos eleitores e das eleitoras que possuem essa prerrogativa, ressalvadas as idosas e os idosos com mais de 80 anos, que terão preferência sobre os demais eleitores, independentemente do momento da sua chegada à sessão. As mesárias, os mesários e os fiscais dos partidos políticos e das federações, munidos da respectiva credencial, deverão votar depois das pessoas que já se encontravam presentes no momento da abertura dos trabalhos ou no encerramento da votação. Eleitoras e eleitores com deficiência ou com mobilidade reduzida. O presidente da mesa receptora de votos, verificando ser imprescindível que a eleitora ou o eleitor com deficiência ou com mobilidade reduzida seja auxiliado por pessoas de sua escolha para votar, autorizará o ingresso da segunda pessoa com a eleitora ou com o eleitor na cabine, podendo até digitar os números na urna. Atenção! A pessoa que ajuda a eleitora ou o eleitor a votar não poderá estar a serviço da Justiça Eleitoral,
de partido político ou de federação. A ocorrência e a identificação do acompanhante deverá ser consignada na ata da mesa receptora. Suspensão de voto. Na hipótese da eleitora ou do eleitor, após a identificação, recusar-se a votar ou apresentar dificuldade na votação eletrônica, não tendo confirmado nenhum voto, deverá o presidente da mesa suspender a votação por meio de código próprio. Neste caso, o presidente da mesa reterá o comprovante de votação e será assegurada à eleitora ou ao eleitor o exercício do direito ao voto em outro momento até o encerramento da votação. Se o eleitor ou eleitora confirmar pelo menos um voto, deixando de concluir a votação para os demais cargos, a presidente da mesa alertará sobre o fato, solicitando que retorne à cabine e conclua a votação. Recusando-se o eleitor ou eleitora a concluir a votação, o presidente da mesa, utilizando-se de código próprio, liberará a urna a fim de possibilitar o devido fluxo da votação. A eleitora ou eleitor receberá o comprovante de votação e não poderá retornar para concluir a votação dos demais cargos. Este fato deve ser registrado na ata da mesa receptora. Contingência na votação. Na hipótese de falha da urna, em qualquer momento da votação, o presidente da mesa, à vista das fiscais presentes, deverá desligar e religar a urna, digitando o código de reinício da votação. Esse procedimento poderá ser feito mais de uma vez, o que não apagará os votos já registrados na urna. Se a falha da urna persistir, mesmo após ela ter sido desligada e religada, o presidente da mesa receptora e os votos solicitará a presença de uma equipe técnica designada pela juíza e pelo juiz eleitoral, a qual, ao analisar a situação, poderá adotar em qualquer ordem um ou mais dos seguintes procedimentos para a solução do problema: reposicionar a mídia de votação, utilizar urna de contingência, remetendo a urna com defeito ao local designado pela Justiça Eleitoral, substituir a mídia defeituosa por uma de contingência, acondicionando a mídia de votação danificada em envelope de segurança lacrado, remetendo-a ao local designado pela Justiça Eleitoral. Orientações para fiscalização nas sessões eleitorais. Ao final da votação, os fiscais de partido ou de federação presentes no encerramento poderão solicitar que lhes seja fornecida uma via do BU. O código impresso no BU poderá ser escaneado e decodificado pela maioria dos aparelhos celulares que têm câmera fotográfica, ou também pelo aplicativo de leitura de QR Code fornecido pela Justiça Eleitoral, o Boletim na Mão. O aplicativo Boletim na Mão exibe o resultado apurado na sessão e pode ser comparado com o boletim da urna, que foi transmitido para ser totalizado no Sistema de Gerenciamento da Totalização, o SISTOT. Assim, qualquer cidadão ou cidadã poderá comparar o BU impresso na sessão eleitoral com o BU eletrônico transmitido e recebido pelo TSE, disponível no portal das eleições. Esse procedimento demonstra a transparência da eleição e atesta a credibilidade da urna eletrônica. Fim. Aí aqui tem só o modelo que os crachás, né? Tem crachá para fiscal, crachá para delegado. E é isso, minha gente. Deixa eu voltar aqui. Está todo mundo tão silencioso que eu acho que eu estou falando ao Léo. Pronto. Aí, qual é a missão da gente agora? Né? Se vocês anotaram alguma dúvida, dizer agora qual é a dúvida para ver se a gente já tem alguma resposta ou se a gente vai levar isso mais à frente. O silêncio, professora, quando os alunos estão gostando e prestando atenção, eles ficam em silêncio. Tá? Então, uma aula... Povo educado! Vamos lá, minha gente. Vocês têm alguma dúvida? Anotaram alguma coisa? Gente, todo mundo entendeu? Esse material foi enviado no grupo, Elaine? Foi sim, Ricardo. Foi, né?
Foi, tá lá no grupo. E a gente precisa incentivar as pessoas a lerem. Porque a gente fez essas 2 leituras. Aqui tem um grupo que veio, mas tem um grupo que não veio. Né? E aí, Enio, qual é a sua pergunta? Vou apagar logo minha mãozinha para não ficar cansado. Mas, desde de tarde, quando você leu, não é, a parte de que fala sobre a vestimenta dos fiscais, isso no próprio grupo que a gente tem de fiscalização, no grupo dos fiscais, ele gerou uma certa polêmica, porque, apesar de que no primeiro turno eu fui com a camisa escrito Bolsonaro, uma camisa toda amarela, escrito em verde, Bolsonaro, Olinda é a mãe de Bolsonaro, que o nome da mãe dele era Olinda. Eu mandei fazer um bocado de camisa e fui com a camisa dessa. De manhã eu fui com amarela, com verde. Na hora do almoço eu vim em casa rápido, porque eu moro perto do colégio, tomei um banho e botei outra verde com amarelo. Então, com a mesma frase. E gerou uma polêmica, porque diz aí que os fiscais não devem estar padronizados. Padronizado, que eu entendo, é todo mundo igual, usando uma camisa que identifique o candidato, a mesma roupa, a mesma... E aí sugeriram, né, se usar uma camisa neutra, uma camisa branca, porque a bandeira do Brasil tem verde, amarelo, azul e branco. Eu não vejo nada contra, né, mas eu disse, eu também não vejo nenhum problema a pessoa ir com a camisa verde ou com a camisa amarela, não vai estar padronizado, né, mas vai identificar que ali, com o crachá, é um fiscal do partido. E eu queria saber a opinião sua, não é, e das pessoas do grupo sobre isso, porque a gente vai precisar tomar uma definição, uma decisão sobre a questão da roupa dos fiscais. Olha, eu acho o seguinte, sabe, Enio, essa cartilha que nós estamos lendo, os fiscais do outro lado também devem ter uma bem parecida. E para eles empombarem com a gente, só porque a gente está com a camisa amarela, vai ser facinho, entendeu? Eu acho que a gente precisa evitar esse tipo de problema, porque a gente não precisa disso. A gente vai ir de branco, a gente vai fazer o trabalho da gente, a gente sabe que é Bolsonaro, entendeu? Então, eu acho que o branco é suficiente. Mas, se aqui a gente votar como estamos numa democracia, graças a Deus, e todo mundo decidir ir de amarelo ou de qual cor for, eu vou também. Deixa eu só completar o raciocínio. Por quê? Muita gente que está em dúvida e quer perguntar alguma coisa, não vai perguntar quem está de vermelho, porque o pessoal da esquerda vai sempre de vermelho. Eu vi gente, mas aí inclusive, a gente não pode deixar, Enio. Mas acontece e fica, como eu falei, eu estava com Maria, eu e Maria só, depois chegou Júlio, né, para ajudar já mais para o final, mas a gente vê que o pessoal vai e a gente não vai estar fazendo nada fora da lei. É como o Bolsonaro diz, a gente tem que jogar dentro das 4 linhas da Constituição. A gente vai estar usando, por exemplo, eu posso ir de amarelo, o outro pode ir de verde, não está padronizado. O outro pode ir de branco, eu não vejo nenhum problema. A nossa identificação será através de um crachá. Aí tem lá a identificação do fiscal. Agora, eles não podem impugnar, até mesmo porque na cartilha reza que a pessoa não deve estar padronizada. Padronizada seria usar uma camisa que identificasse o partido, que identificasse o Bolsonaro. Aí a gente estava todo mundo usando a mesma cor de camisa com uma identificação do candidato. Aí a gente estaria errado. Mas isso é um assunto bom para a gente discutir. Realmente. É uma questão de interpretação, sabe, Enio? E quando a gente cai nesse negócio de interpretar, aí a gente cai num problema, porque um interpreta de um jeito, outro interpreta do outro. Eu, por exemplo, se eu fosse uma pessoa, presidente da mesa, por exemplo, eu não ia querer ninguém lá dentro com a camisa vermelha. Do jeito que eu não quero ninguém com a camisa vermelha lá dentro, também não quero ninguém com a camisa verde e amarela, porque não pode ser só para um lado, né? Eu acho errado, mas eu deixo aberto aqui, vamos fazer uma votação. Temos quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, estamos em número ímpar, a gente pode desempatar. Deixa eu ouvir a opinião de outras pessoas também. Agora, quando eu vejo as pessoas do PT, toda eleição eles vão,
E como o próprio Júlio disse, formaram uma barreira lá na frente, uma barreira vermelha. Né? Então, por que a gente não pode estar com uma camisa... Porque a gente está se comparando com eles. Não, mas a gente não vai estar identificando o candidato. O PL estava com camisa branca, e o crachá é que identificava ele, era o PL e o nome dele. Essas pessoas que têm alguma dúvida, que quer procurar um fiscal, não vai procurar um fiscal de vermelho. Aí vê um de branco, diz, e aquele ali é de quê? Vai chegar perto para ler um crachá. Entendeu? Então, se vê que está de amarelo ou de verde, identifica que ali é um fiscal, não está uniformizado, padronizado. Padrão significa todo mundo igual. A seleção do Náutico, essa porcaria que está aí, meu time, entra em campo todo mundo de vermelho e branco. Aí é um padrão, o time está padronizado. Ali a gente vai com a camisa amarela de modelo diferente, sem identificação do candidato. Essa é a minha opinião. Foi, é Charles agora, é o próximo. Ah, foi? Então fala lá, Júlio. Pode falar. Entendi. O próximo agora é o Charles. O próximo agora é o Charles. Eu não vejo problema nenhum em trabalhar com a indicação de cor. A gente pode trabalhar com camisa amarela, sem número, sem nome, ela lisa, que o cor do PT também ele usa só o vermelho. A gente sabe que quando a gente vê o vermelho, a gente sabe que é do PT, né? Às vezes a pessoa não está nem do PT, mas só está de vermelho, a gente pensa que é do PT. A mesma coisa é o amarelo. O amarelo identifica muito com o Bolsonaro, porque é a cor do Brasil, né? A maioria é o amarelo. Então, acho que para ficar um negócio organizado, devia a gente fiscais fazer um tipo de uma cor só de camisa, ou amarelo ou verde. Eu preferia mais amarelo. Por quê? Porque o amarelo identifica mais o nosso presidente. Quando o povo vê que é amarelo, está vendo que é presidente, que é Bolsonaro. Então, não vejo dificuldade nenhuma a gente fazer esse padrão de todos os fiscais do PL estar com a camisa amarela e o crachá. Agora, uma dúvida que eu tenho é sobre o crachá. Porque a gente que vai imprimir e quem vai assinar o nosso crachá. Isso foi discutido de tarde e ficou-se como é? Tiago disse que ele vai ser delegado lá na região dele, né, Tiago? Você quer falar? Fala aí para gente, novamente. Eu sou de Abreu Lima. Aí eu não estou vendo um grupo. Eu sei que tem mais pessoas de Abreu também que fiscais, mas não conheço. Também não sei se eu vou ver no meu setor lá de trabalho, na minha seção. Aí é isso que eu queria saber.
com quem a gente procurar ou assinar ou Seria- imprimir. Elaine, só uma questão de ordem, se vocês Seria melhor a gente permitem. encerrar um assunto para entrar em outro, não? É isso que eu ia dizer, Certo. Ricardo, porque a gente Ok. está num assunto que é a vestimenta e entra para o outro que é do crachá. A gente tem um assunto de cada vez, que é Tá uma certo. questão de ordem. E ainda aproveitando a questão de ordem, em relação ao que foi colocado, eu estava no Imaculado e chegou um cara lá com a camisa do Brasil, seleção brasileira. Só que nas costas tinha o número 13 e em cima tinha escrito Lula. Então, eles fazem tudo, eles podem entrar com a camisa do Brasil, que eles não usam a camisa do Brasil, com o número 13 escrito Lula. Né? E por isso não podia chegar e dizer, olha, esse rapaz não pode aqui, ele é um eleitor, ele vai votar. Agora, o fiscal está ali trabalhando, não vai estar fazendo campanha. Bom, vamos continuar a discussão que está boa. Vamos lá. Já, tá 3-1, viu? Já tá Na 3-1. A gente Na já questão de- vai todo mundo uma em branco, Vai, leva minha vez. uma camisa amarela, vê, se a gente vê que ele está com a vermelha, a gente tira de cima. Um de cada vez. 3-1 para quem, Elaine? Isso. Hã? 3-1, 3 para ser padronizado e 1 que sou eu para não padronizar. Mas tudo bem, a gente está aí. Vamos lá. Pelo caminho está indo que vai ser padronizado, né? A próxima É. pessoa a falar é Severina. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. E um boa noite especial para o professor Enio. Ele talvez não lembre mais de mim. Mas eu também acho que poderia ser usar as cores que a gente gosta, ama. Verde, amarelo, o branco também, o branco eu gosto muito. Então, verde, amarelo ou branco. Eu acharia o máximo, entende? Sem nomes e sem número. Só a Certo. cor. Beleza. Menina, eu quero A agradecer o próxima- cumprimento especial, viu? Você disse que eu não estou lembrado de você, a sua foto está bem pequenininha aqui para mim, Ah, eu tá realmente bom. não a identifiquei, mas ó, agradeço. Ok. Certo. A próxima pessoa a falar é a Andréa. Já está 4-1, hein? Boa noite, gente. Boa noite, Andréa. Existe uma coisa que se chama expectativa cerimonial em relação à vestimenta e ao comportamento das pessoas. Na minha opinião, gente, a gente ficar se contendo em usar as cores da nossa bandeira, que é a bandeira nacional, né? A gente não ter essa liberdade, eu acho que é a gente ir aceitando as nossas vontades serem retiradas. Eu sou a favor de que a gente vá com postura respeitosa, sem afronta, né? Mas com postura firme de patriotas que somos. E a gente não vai se esconder atrás da neutralidade. É hora da gente se posicionar. Isso é a minha postura. Com respeito e sem afrontar ninguém. Mas se no dia eu quiser ir com a blusa, com a camisa verde, eu irei. Se eu quiser ir com a camisa amarela, da mesma forma, eu acho que o importante é que a gente assim não afronte, mas também que a gente não se acovarde, entende? Que a gente não seja omisso, que a gente tenha uma postura do que a gente representa, né? Essa é a minha opinião, que seja livre, que as cores sejam livres, que a gente não faça um padrão e que a gente trabalhe com liberdade nessa questão. O crachá vai identificar e a postura dos patriotas é uma postura diferente. Você, quando olha para uma pessoa do PT, você já vê que é PT, não precisa nem estar de vermelho, né? Então, essa a minha opinião. Ok, estamos a 5-1, hein? Estamos ganhando. Vamos lá, Tiago, agora é tua vez. Pronto. O fiscal, ele não é do candidato, ele é do partido. Porque, então, assim, vamos supor quando o primeiro turno, né, que tem, por exemplo, o candidato Coronel Meira, o André Ferreira, aí pode surgir a pergunta, eu posso ir com a camisa do Coronel Meira? A resposta, e com o crachá de fiscal? A resposta não. O candidato não é do... O fiscal não é do candidato, o fiscal é do partido. E, assim, respondendo a pergunta de Charles, vai funcionar assim. O partido nomeia os delegados
os delegados em posse o fiscal. Sendo que o partido está vendo que no site Fiscais do Mito, quando você se cadastrar lá, já vai receber no seu e-mail um PDF com a assinatura do delegado, sendo que isso ainda não está funcionando e não sei se vai dar tempo. Então, até agora, o que eu estou sabendo é que o partido PL de Pernambuco já nomeou alguns delegados. Aqui em Igaraçu já tem um delegado, que é Adolfo. Eu fui informado que eu estou na próxima lista de delegado e eu vou empossar os fiscais daqui de Igaraçu e eu vou dizer que pode usar qualquer vestimenta que não tenha identifique um candidato. Nem Bolsonaro, nem a Raquel Lira, não pode identificar o candidato. Uma cor de camisa neutra, de preferência azul, verde e amarelo, qualquer uma dessas 3 cores, né? Eu vou usar uma camisa cinza, a única coisa que vai me identificar que eu sou do partido PL é o meu crachá de delegado. E eu vou ficar fazendo rondas no município de Igaraçu, se algum fiscal relatar algum problema no grupo, então vou atender o fiscal imediatamente. E aí eu já entro em contato com o advogado e compartilho essas coisas. Tem um fiscal daqui de Abreu Lima, e, se eu não me engano, tem outro de Goiânia. Se não tiver delegado ainda, se não for nomeado, quando sair a segunda lista, eu vou olhar se vai ter algum delegado para Goiânia e Abreu. Mas se não tiver, eu posso imprimir os crachás e entregar, por exemplo, 20, 30 crachás a Charlie, 20, 30 crachás ao outro pessoal lá que está em Goiânia, assinado por mim, assim que sair minha nomeação. Se não sair minha nomeação, Adolfo assina. Ok. E aí, então você é favorável a ter uma cor padronizada ou não? Não, assim, vai ser assim. A minha camisa vai ser cinza, porque eu quero neutro, e os meus fiscais podem usar qualquer cor, desde que não identifique o candidato. Não pode identificar o candidato. Tá, então vou colocar que pode ser padronizada pelos critérios que estamos adotando até agora, certo? Então, estamos a 6. Vamos agora, Ricardo, é sua vez. Eu primeiro queria dizer assim que talvez esse universo aqui seja muito pequeno para que a gente vote e Concordo. saia aqui Eu acho que deve ter uma representatividade maior, concordo. Mas pelo menos é uma preliminar. A gente leva para o grupo depois, Ricardo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente subir essa pergunta como uma dúvida com respeito a isso aí, tá certo? Mas eu queria, assim, salientar todas essas coisas de se posicionar, de patriotismo, de não estar por baixo, tudo isso aí é importante. Mas eu acho que a função principal nossa é fiscalizar. Então, se houver alguma dúvida de que não pode estar ali, né? Eu acho que o Tiago frisou muito bem, não pode ter o nome do candidato, não pode ter o número do candidato, né? Então, quanto mais a gente se afastar dessa coisa de torcida para exercer a função de fiscal, eu acho mais seguro. Então, assim, a depender da minha visão, a gente não deveria usar o verde e o amarelo, camisa da seleção, coisa do tipo. Agora, uma camisa amarela é uma camisa, não pode restringir cores, né? Uma camisa amarela, uma camisa verde, uma branca, um azul ou uma cinza, como o Tiago escolheu, tanto faz. Mas eu evitaria, primeiro eu ouviria a estratégia geral, né? Até a nível nacional, né? De como é que os fiscais devem estar vestidos. Se for uma determinação, eu quero análise jurídica e análise estratégica, decidiu que todo mundo tem que é recomendado que esteja de verde e amarelo, eu acho que a gente tem que se submeter a isso e não ter a nossa regra própria, certo? Mas a minha opinião é essa, é de ter uma cor e fugir dessa coisa de torcida, ser fiscal. Essa é a minha opinião. Ok, então, mais um para mim, hein?
Tem 2, vamos lá. Severina, sua vez. Veja, em relação a isso eu já falei, né? E aí eu tenho uma dúvida, não sei se posso entrar agora com essa dúvida. Eu sou de Olinda, eu estou, assim, me colocando por Olinda. E eu queria saber, assim, se é possível a gente saber agora como é que está essa divisão em Olinda. Assim, o número de fiscais para as determinadas zonas, se não me falha, a Enio me ajuda, são 3 zonas, não é isso, em Olinda? Então, Isso, positivo. Em Olinda tem 3 3. A zonas. centésima, a centésima, A a décima e centésima a centésima. e a sei, parece Acho que que é a centésima, 11ª. 11ª, Não, parece 117. que 17, não? 17, exato. 117, isso, É tá isso aí, certo. é isso. Então, aí eu queria saber, porque assim, por exemplo, eu coloquei o Imaculado porque eu voto lá no Imaculado, né, Coração de Maria. E aí, assim, eu queria ter uma ideia de quantos fiscais tem lá, tá entendendo? Quem tem esse Assim, controle é Leide, viu? Eu pedi a mesma coisa para a Leide. Leide tem. Até para a gente fazer grupos locais. Eu acho importante a gente interessante. A gente se conversar para combinar, por exemplo, hora de almoço, quem substitui quem, quais são aquelas mesas que são mais problemáticas, que a gente sabe que tem umas que são mais. Né? Então, assim, vamos vigiar mais essa, vamos prestar mais atenção naquele componente, enfim. É uma coisa que tem que ser local e que é importante a gente se falar antes. Exato, e conhecer e articular com essas pessoas do grupo, assim, daquele colégio que vai funcionar em determinada zona. Então, a gente ter contato, né? Nem que seja por telefone, né? Para ter uma ideia como é que fica. Enio, mais uma vez falo de você. A gente sempre fazia essas histórias no antigamente, tanto a nível de Olinda como do Estado, né? Lembra? Não sei se você lembra, porque você não está lembrado de mim. Mas lá da GRE, tal, tu eras diretor de escola. Ah, sim, falou em GRE, eu me lembrei. Agora falando em zona centésima zona. Tá certo. Tô lembrado, E aí, você acha que a nossa vestimenta tem que ser padronizada ou não, Severina? Você já falou, não foi? Aquilo que eu já falei, foi o verde, o amarelo, o branco, sabe? Isso, assim, só não tendo número e, nem, é evidente, candidato e, o que foi mais que eu disse, nome do político e no número. Beleza. Então, vamos passar para a próxima. Marcos, é sua vez. Oi. Está me ouvindo agora? Sim. Em questão da vestimenta, eu acho que essas questões de cores é irrelevante. Eu só acho que você usar o rosto, a cara do Bolsonaro ou o número, isso aí já não é pertinente, mas a questão de cor, eu não vou deixar de usar, se eu quiser, a cor do meu país, só porque a esquerda acha ruim. Tanto é que a esquerda, quando quer usar vermelho, usa e não está nem aí. Eu não vou deixar de usar amarelo ou verde. Eu não posso me padronizar com o rosto de Bolsonaro ou com o número do Bolsonaro, enfim. Mas eu acho que a questão de cor, tipo ser neutro ou padronizado, isso é relativo. Relativo até porque não vai ter lei nenhuma. A senhora é advogada, né, Eliane? Eu? Não sou, não. Eu sou secretária. Sabe que tem lei que vai dizer que eu posso deixar de usar meu amarelo ou meu verde. Eu não estou representando, eu estou representando sim, mas eu não estou determinando o nome de ninguém. Eu não posso dizer que aquela cor vermelha é de determinada empresa, ou aquela cor amarela é de determinado candidato ou não. Foi como disseram para mim.
olhe, a bandeira do Brasil não é de vocês, não é de Bolsonaro, não. Eu disse, não, é do brasileiro, é seu. Agora, vocês que gostam de usar a bandeira vermelha, problema de vocês. Mas ninguém está dizendo aqui que a bandeira amarela, a bandeira do Brasil, deixa de ser de qualquer brasileiro, mesmo que ele seja de esquerda. Agora, a questão é que vocês usam a bandeira vermelha quando vocês querem representar alguma coisa. Mas a bandeira do Brasil é nossa. Então, o verde, o amarelo, o azul, eu acho que isso é uma questão irrelevante. E se alguém vier questionar, eu vou querer que a pessoa lá prove aonde está o erro. Se eu usar branco, o branco está na bandeira. Se eu usar verde, o verde está na bandeira. Se eu usar amarelo, está na bandeira. Então, acho que é questão muito relativa a isso. Entendi. Então, temos mais um. Então, já vamos a 8. Uma coisa que eu queria lembrar, que foi na live das 14 horas, era que alguém sugeriu, eu não estou lembrado exatamente, sobre uma força-tarefa, que terminou se conversando e não terminou o segundo bloco e não se chegou a um determinado denominador comum, que foi como aconteceu lá no Imaculado, que o professor Enio estava lá e outras pessoas, e o rapaz disse que tentou passar e tinha um grupo forte lá impedindo que o povo falasse. Era interessante que a gente trouxesse esse assunto aí, porque, para mim, ele não ficou claro. Foi sugerido algo, mas que a gente aqui não chegou ao denominador. E quanto à decisão aqui, eu também concordo com o professor Enio falou, de que o número está muito reduzido para que a gente possa decidir qualquer assunto pertinente. Certo. Veja, quanto àquele assunto, Leide ficou de levar acima para a gente organizar um grupo maior, porque, assim, eu acho que foi o próprio professor Enio que também disse que seria bom, ou foi Enio, não lembro mais se foi Júlio, se foi Enio, não lembro, que esse grupo poderia ser um grupo de voluntários que não fosse exatamente fiscais, né? E que aí sim poderia substituir pessoas, poderia ficar um período menor, poderia ajudar numa situação mais vexatória, mais problemática. E aí a gente vai conversar com a Leide, ficou de levar isso para as instâncias superiores para ver se é possível fazer esse grupo, um grupo mais fluido, vamos dizer assim, que ele possa estar em vários lugares ao mesmo tempo, pela necessidade de algum setor específico. Entendeu? Esquadrão de choque. Um esquadrão de choque, isso aí. Vamos lá, Enio, sua vez. Eu, a princípio, no primeiro turno, pensei em votar com a camisa amarela e escrito o desenho raiz quadrada de 44, porque, com certeza, os petistas não iam saber o que significava aquilo, né? A raiz quadrada de 44 é 22, é o número do nosso presidente. Mas eu fui com a camisa, como eu já falei, e nessa agora eu estou pensando em ir com a camisa toda amarela, sem nada escrito. Agora, foi bem lembrado por Marcos, essa questão do esquadrão aí de choque, o esquadrão de voluntários, porque foi falado de tarde, mas Leide ficou de levar isso para o grupo maior e ser discutido, abrir para voluntários, e a ideia é muito boa, foi dada por Júlio, e vamos sim trabalhar em cima disso. Eu amanhã devo encontrar, pessoalmente com Leide, e a gente deve discutir algumas coisas, né? E talvez esse seja um dos assuntos para a gente colocar para o grande grupo. Depois eu vou fazer um resumozinho do que foi discutido de tarde, que ficou de dúvida, e de deliberações futuras, né? Para socializar com todo mundo do grupo. Olha, nós discutimos nas 2 reuniões sobre esses assuntos e fazer só um resumozinho, nada de muito importante. Licença, Enio, coloca assim, 44 dividido por 2. Quem sabe eles não conseguem entender? Quem sabe? Vamos lá, Severina, é a próxima. Seu microfone está fechado, filha. Eu concordo que o grupo está muito pequeno para tomar essa decisão. Porém, foi anunciado, né? Foi anunciada a reunião. E aí, se a gente fica só esperando que vá chegando mais,
talvez não dê muito tempo a gente definir a situação, né? Talvez prejudique um pouco, mas é evidente que quanto mais pessoas, mais alternativas teremos, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta sobre advogados. Se já está pensado como ficariam os advogados, se estaria num ponto estratégico que várias sessões ou mais de uma zona pudesse acessá-lo em algum momento difícil? Vê só, Severina, vai depender muito de quantos advogados vão se inscrever como voluntários, né? Ah, tá. Porque a gente não tem um corpo de advogados pago. Então, assim, como a gente está se inscrevendo para ser fiscal, eles também estão se inscrevendo para ser voluntário. Então, eu Sim. acredito que tendo número suficiente para ter um em cada colégio, pelo menos, haverá. Porque na última sessão eu vi um aqui no colégio que eu voto e um no colégio que meu marido vota. Então, eu vi 2 advogados só. Sim. Entendeu? Então, eu acho que se tiver o suficiente para cada colégio, vai ter pelo menos um. Embora que não seria assim para cada colégio, mas para cada setor. Por exemplo, uma área que abranja 3, 4, 5 colégios, né? Entendi. Assim, os bairros mais próximos. Mas isso vai depender da organização do pessoal acima da gente. Entendeu? A gente não tem muito como saber disso agora, não. Ok, certo. Porque na hora da confusão, muitas vezes a gente precisa, né? Parece que todo esse movimento, todas essas informações vão ser dadas a partir do dia 23, que vai ser a primeira reunião plenária, né? Que vão trazer todas essas informações. Por isso que é bom a gente estar fazendo essas reuniões antes, porque a gente já leva os questionamentos, eles já trazem as respostas no dia 23. Ótimo. Ok. Tá? Satisfeita. Então, beleza. Obrigada, Severina. Enio, você novamente. Ou você esqueceu de baixar a mão? Esqueci, já estava com cãibra e não sabia por que era. Agora é a vez do Marcos. Bora, Marcos. Eu tenho uma sugestão a dar a respeito do que a nossa colega falou agora há pouco, é que nós, como grupos locais, nós poderíamos fazer o seguinte, por exemplo, Colégio Imaculado, aí lá tem um advogado e tem o grupo. A gente poderia criar um grupo de WhatsApp ali, com o advogado e com todos os fiscais e delegados que tiverem ali, para que, numa possível situação, quando alguém pedisse socorro, todos já estariam alerta. Independente de lá de cima, porque a gente é que vai estar na frente da batalha. Daqui que a gente consiga falar com alguém lá de cima, a coisa já ficou feia. E já você tendo um grupozinho fechado dentro daquele colégio eleitoral, se alguém lá em cima der um grito, dentro do grupo, eu vou estar lá embaixo, eu vou estar sabendo, o advogado vai estar sabendo. Então, todo mundo que estiver disponível pode correr até lá para socorrer. É algo que seria bem interessante, porque deixaria todos cientes em tempo real. Se eu estou numa sessão tal e a coisa está pegando fogo lá, eu abro o grupo e digo, gente, eu estou aqui num problema sério, alguém pode vir me socorrer? Todo mundo no grupo vai estar ouvindo na mesma hora, todo mundo naquele colégio vai estar sabendo, se quem estiver disponível já vai saber onde eu estou e imediatamente vai correr para socorrer. Não vai ser algo que a gente vai ficar procurando. Quem é o advogado? Não, o advogado, eu estou no Imaculado e o advogado está lá no centro de convenções, daqui que ele venha para cá resolver, ou que ele não esteja, enfim. Seria um pouco mais prático e mais rápido, e seria um negócio nosso, em que a gente ali pudesse ter um apoio imediato, que é o que tem ali, socorro. Excelente ideia. Eu anotei aqui para a gente colocar lá para levar para o pessoal a reunião do dia 23. Naquele colégio eleitoral ali. Então, todo mundo já está sabendo que eu estou ali, inclusive a gente vai se conhecer e vai dizer, eita, Marcos está precisando de socorro. Quem é que daqui? Aí o camarada que tem 2 ali, não, corre tu para lá que eu vou ficar aqui. Aí o outro corre, daqui a pouco você está assistido, e bem assistido. Entendi, excelente ideia. Vou colocar muito aqui, bom, eu acho muito que bom. Vai ser acatado, sim. Valeu a pena. Vamos lá, Tiago, tua vez. Tiago?
Certo. O pessoal está muito atrasado, o pessoal do site Fiscais do Mito. Por quê? Porque na eleição passada de 2018, eu fui para o treinamento de fiscais no partido PSL, e no site Fiscais do Mito, eles monitoram todas as sessões e todas fiscais. Isso quer dizer o seguinte, tem um mapa lá enorme, e quando ele clica naquele colégio, ele tem a lista de todas as pessoas que se cadastraram para ser fiscal e colocou no colégio. Por exemplo, eu vou mostrar aqui rapidinho o meu cadastro. Cadê? Só um segundo aqui. Mas esse é desse ano, Tiago, ou ainda é de 2018? É porque eles ainda não liberaram. Por exemplo, eu me cadastrei esse ano. Correto? 2022. Esse aqui está o meu cadastro. E aqui tem dizendo, se vocês estiverem vendo, tem a escola onde eu vou ficar. Certo. Pronto, a eleição 2022. Sendo certo. Que lá no site Fiscais do Mito, eles têm acesso a tudo. Então, eles para reunir os grupos de pessoas naqueles colégios. Outra coisa também, no aplicativo. No aplicativo, acredito eu, quando você der check-in no aplicativo, vai aparecer a listagem de todos os fiscais daquele colégio. Na eleição de 2018 foi assim, sendo que até agora não divulgaram isso para a gente. Eu acho que vão divulgar isso no dia 23. Pode ser. Porque assim, você instala o aplicativo, eu também instalei no celular, chego no colégio, dou check-in, ele já vai mostrar a lista de fiscais naquele colégio, no mapa. Aí, quando você chegar lá, você já vai saber o nome e vai procurar os outros fiscais pelo aplicativo. Não sei se vão fazer isso esse ano. Eles estão muito atrasados. Mas eu acho que vão fazer sim. Pronto, o próximo agora é Ricardo. Eu acho assim que a gente está com uma quantidade de fiscal, de voluntários, da maneira geral, muito pequena. E eu acho que a gente deveria estar dedicando um bom tempo para trabalhar isso aí, tá certo? Eu coloquei no grupo lá de Ladir, eu coloquei uma sugestão de texto para que fosse, para incentivar, motivar as pessoas a se candidatarem, né, para voluntário. Acho interessante que a gente passe estratégias e passe formas diferentes de fazer esse convite do que simplesmente mandar um link, né? Para ver se a gente consegue mais gente. E está muito tarde isso. A gente já deveria estar todo completo e trabalhando na parte de treinamento e de organização. Eu concordo com você. E a gente ainda está se adiantando, viu? Porque, você vê, dia 23 ainda a gente já fez hoje 2 lives, já conversamos, já pelo menos organizamos um pouquinho as nossas ideias aqui, né? E, assim, essa tua ideia, Ricardo, é bem interessante. Eu acho até que você poderia fazer um videozinho desse, parecido com esse que eu fiz aí de experiência, justamente convocando o pessoal. A Leide fez essa tarde, ela fez um postzinho bem simpático lá, com o link do Fiscais do Mito, e fazendo uma convocação, por favor, estamos precisando de mais voluntários. Eu achei bem legal aquilo, coloquei em todos os meus grupos e redes. Não sei se alguém fez a inscrição, né? Porque aí fica mais difícil de saber. Mas eu acho que é como eles mesmos disseram, essa hora agora é da gente procurar mais gente para engrossar essa fileira, né? A gente está precisando de mais fiscais e mais advogados. Eu acho que advogado é que é importante também. Enfim. Bom, não tem mais ninguém na fila, ou quem era que estava na fila? Vanessa. Já levantei. Pronto, vai lá, Vanessa, sua vez. Sobre, vocês perguntaram sobre as cores, eu sou a favor, verde e amarelo. Agora, desde o nome que não tem identificação nenhuma. E esse documento aqui que nós imprimimos, Partido Liberal, isso aqui, como é que fica?
Isso daí tem que ser assinado por um delegado. Os delegados ainda estão sendo definidos. Então, a gente tem que esperar essa definição. E eu dei a sugestão hoje de tarde desses delegados fazerem a assinatura do GovBR, que é aquela assinatura eletrônica que é válida em todo o território nacional. Ela equivale a uma assinatura autenticada de cartório, né? E é gratuita. Então, poderia resolver o problema da assinatura desses documentos. A gente também vai levar isso para as instâncias superiores, porque os delegados eles não vão estar disponíveis para todo mundo o tempo todo. Então, vai ficar difícil dele assinar todos esses crachás, a não ser que seja dessa forma. Ele assina eletronicamente, chega no computador dele, ele assina um por um, devolve para as pessoas eletronicamente e a gente imprime em casa. Eu acho que é a forma mais prática, mas eu não sei se vai ser assim. Ele pode mandar até em branco, como a gente tem aqui, a gente imprime e preenche, né? Portanto, é ter a assinatura dele. Pois é, mas eu acho que tem que ter uma assinatura válida. Eu sou dessas, assim, bem positivista. Não, eu quero levar barrada de mesário, não. Entendeu? Sem necessidade. Vamos lá, Rose. É porque realmente, desculpa, Júlio. Uhum. Olá, boa noite. Hoje, minha primeira vez aqui, então eu tô só observando mesmo. Luiz Henrique só está me acompanhando. Sim, exato. Eu vim. O Thiago me chamou aí, eu vim. Mas tô achando bem interessante essa reunião. É porque eu sou desenvolvedor, engenheiro de sistemas, Luiz Henrique era iniciante, depois da reunião eu vou dar uma aula a ele. Aí eu digo, fica aqui comigo para tu aprender sobre política. Está tranquilo. Tá certo. Então, vamos lá. Marcos, novamente você. Isso. Estou indo mais vezes para poder incentivar o pessoal que não está querendo falar a falar que não é proibido, não. Vamos falar. Em relação àquela questão anterior a respeito do link, eu acho um pouco perigoso. As pessoas que eu estou indicando, eu tenho falado com ela pessoalmente e indico as pessoas que eu realmente conheço, porque pode o link ser enviado para um grupo que haja infiltrados e dali a gente ter problemas dentro do grupo. É por isso que eu só envio o link, por exemplo, ou eu pego o telefone da pessoa e encaminho, recomendando, ou eu envio um link para a pessoa e digo, após o uso, exclua, não passe para ninguém, para evitar que a gente tenha infiltrados e tenha problemas dentro do grupo, porque eu sou administrador de alguns grupos aí e eu tenho tido problemas. E olha que eu tenho um faro muito bom para infiltrados. E eu, como o pessoal costuma dizer, eu passo a tramontina depois de uma conversa. Se ele continuar com aquela ideia da esquerda, eu passo a faca. Corto mesmo, elimino do grupo sumariamente. Eu digo isso porque eu andei em outras campanhas e nessa também, no primeiro turno, eu me infiltrei aí em umas situações de esquerda para observar, apesar de ser muito conhecido, mas graças a Deus o pessoal me respeita mesmo, o pessoal da esquerda. E eu dentro lá do meio e pude observar que eles são muito perspicazes. Eles pegam o negócio, eles entram, eles... É aquela situação que a Bíblia fala do trigo e do joio. Parece direita, mas não é. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado com essa questão de link, de estar espalhando por aí, porque termina caindo em mãos não muito satisfatórias. Beleza. É um bom conselho, Marcos. Vamos lá, Enio, você é o próximo.
Só uma pequena correção. Quando eu estava falando sobre a camisa com a raiz quadrada, eu acho que eu falei 44, quando era para ser 484. Aí ficou isso, só para eu corrigir aqui, tá? Porque o resultado da raiz quadrada de 484 é 22. Por isso que eu achei, né, que Acho que seria foi uma por isso coisa que Vanessa interessante. falou, não é melhor dividir os 44 por 2, não? E depois que ela falou, eu disse, meu Deus, será que eu disse errado? Aí se eu vou corrigir se eu falei errado. Ok, Beleza. fica aí minha correção. Mas eu vi a Andréa Mezel nesse instante aqui. Cadê ela? Dê a graça, Andréa. Ligue seu microfone, está desligado. Pronto, estou ligando. Gente, essa questão do link, que a gente manda o link e pode entrar infiltrado, é complicado mesmo. Agora, a gente não tem muita alternativa. Mas, assim, a gente pode buscar alguma segurança divulgando no grupo, nos grupos que nós conhecemos e pedindo para que isso seja divulgado só nos grupos de patriota. Porque os grupos de patriota que a gente tem, ninguém entra através de link. Sempre entra através de indicação de alguém, os administradores, passa pelo crivo dos administradores, né? Então, é um risco menor, mas esse risco sempre vai existir. Mas a gente consegue, através da conversa, a gente consegue distinguir e a gente consegue cortar. Né? Se a gente colocar no texto essa observação, diminui. E a aprovação do sistema já contempla uma investigação sobre aquelas pessoas que estão se voluntariando. Ah, é mesmo? Eu não sabia não, Ricardo. Que coisa boa. Foi dito hoje isso. Eu não me lembro, não. Hoje à tarde foi dito isso. Eu não sei como é que é feito esse controle assim através do sistema, sem coisa que a gente vota, né? Coisas que a gente se inscreve, ou até, como é tudo criptografado, pesquisa que a gente faz. Não sei, eu sei que eles sabem da vida da gente toda, sabe? A gente é vigiado o tempo todo, a gente é escutado o tempo todo. Se eles quiserem, tem acesso a tudo que a gente faz. Né? É um risco que a gente corre e que a gente não pode se deixar intimidar, né? E tocar, ter a postura da gente de fiscal, a gente está indo para trabalhar, para fiscalizar, com muito respeito, sem afronta, com postura, né? E é isso aí, gente. Obrigada, Andréa, pela sua contribuição. E aí, o próximo é Tiago. Tiago, diga lá. Sobre infiltrados, eu acho que se um petista entrar aqui no nosso grupo, ele só vai aprender a fiscalizar. A gente não está fazendo nada que seja sigiloso, né? A gente tá com a preocupação... Fiscalizar o meu estamento, né? Pronto. A primeira hora de reunião nossa foi o quê? A leitura do manual de fiscalização. A gente pode divulgar isso, né? E assim, eu acredito que eles estão com a mesma preocupação da gente, que é fiscalizar a eleição. Acho que não. Não, mas veja só, do mesmo modo que a gente está achando que ele vai roubar a gente, eles também estão preocupados que o Exército foi lá e colocou um vírus. O Exército não estava fazendo a auditoria lá das urnas do sistema de votação? Com certeza, quando o Lula perder no segundo turno, ele vai dizer, não, o Exército mexeu lá. Com certeza. Eles também vão se preocupar em fiscalizar a eleição. Vamos ver, né? E aí, Vanessa, sua vez. Quem de vocês aí foi para o evento com a participação de Michele? Eu não pude ir. Eu fui. Uma coisa que eu comentei muito lá é que para ir para a rua, a gente vê milhões, mas no momento... E depois a gente está reclamando dizendo que teve fraude, né? Mas na hora que realmente a gente precisa, não tem, é muito pouco você consegue. Algumas pessoas lá eu consegui, eles pegaram, anotaram, né, o site, Fiscal do Mito, eu consegui. E tá difícil, o pessoal, o PT, eles vão entrar para bagunçar. E uma coisa que era bom a gente orientar o pessoal, né? Que a gente viu que muitas escolas em todo o Brasil fecharam as portas e muita gente perdeu o voto. A gente podia o quê nos grupos? Dizer, gente, sejam os primeiros a votarem.
Eu mesmo, como fiscal, eu vou ser a primeira da sessão a votar. Então, qualquer eleitor de Bolsonaro, se eles puderem votar mais cedo possível, é melhor. Porque muitas, né, a gente perdeu muitos votos de pessoas que cada hora. Vê, Vanessa, inclusive o Júlio está fazendo isso. Pequenos vídeos aconselhando os fiscais de uma forma geral, mas a gente também pode fazer esses pequenos vídeos para os patriotas. Né? Patriotas, se atentem de votar até as 4 horas da tarde. Né? Não deixa para ser o último a votar, porque pode dar uma série de problemas. Né? Eu acho que é importante isso que você está falando, tem que instruir o pessoal. Né? Vamos lá, se a gente quer vibrar, né? Vamos trabalhar. Vamos votar. Era bom fazer uma campanha assim, vamos votar até o meio-dia, e de meio-dia às 5, vamos nos dedicar à fiscalização, ao apoio aos fiscais, né? Chamar esse pessoal para Júlio, cadê você? Está gravando isso, Júlio? Cadê você? Isso é uma ótima mesmo. O pessoal vai votar e quem puder ficar 1 hora, 2 horas lá rodando, né? Para observar se está tendo alguma agitação ou alguém fazendo boca de urna, seria bom. Estou anotando, hein? Excelente ideia, viu? Excelente ideia, Júlio, eu adorei. Acho que a gente pode fazer assim, um planejamento semanal para saber o que a gente vai fazer, né, e distribuir pelos grupos todos os dias. Eu acho interessante isso.
Certo. Assim que eu tiver com tudo pronto, eu falo com você primeiro para ver se está mais ou menos como você está pensando. E aí a gente publica lá no grupão geral. Certo? Combinado. E aí, a Andréa Mezel quer fazer uma pergunta também. Diga lá, Andréa. É só um parêntese. Eita. Nossa. É só um parêntese, gente. É uma triste realidade. O crime é organizado, né? E a gente precisa ter meta, e a gente precisa ter estratégia para alcançar essas metas. Então, qual é a dificuldade da gente? Fiscais. Vamos aumentar a nossa atuação procurando gente, levando as pessoas e trazendo fiscais. Que a gente é patriota, mas a gente é muito acomodado, né? Fica esperando muito que não, outro vai, alguém vai. Né? E se alguém vai, aí não vai é ninguém e a gente perde porque a gente não se mexeu. Então, é estimular o povo, né? Apelar para o sentimento, né? de Mas sabe o amor. que eu acho, Andréa? Eu acho, você tem toda a razão, é isso mesmo. Mas sabe o que eu acho que às vezes falta? Comunicação. E o que o Júlio falou agora é muito pertinente. Se não tiver uma pessoa fazendo a coordenação da comunicação, não é, sabe, fazer nada demais, mas só coordenar mesmo, eu acho que já melhora bastante. As pessoas eu acho que o WhatsApp não é só suficiente. A gente deveria se encontrar. O problema de se encontrar é mais difícil, porque ajustar a agenda é complicado. Para mim, eu vou confessar que sair de casa nesse momento que eu estou agora... Olha, hoje eu passei a tarde dedicada a isso, mas eu sei que eu vou ter um problema porque fiquei dedicada a isso. Porque eu estou terminando o mestrado. Eu vou defender meu mestrado no dia 10. Então, eu estou fazendo a apresentação e o treinamento para... Estou ensaiando, né? Vamos dizer assim. Então, esse tempo vai me fazer falta. E se for para sair de casa, eu não vou conseguir. Porque eu tenho que ter prioridade... Não tem outra prioridade para mim que não seja o meu mestrado, porque ele tem data para acabar, né? Entendeu? E foi no meio dessa confusão, e eu quero estar contribuindo também com a minha pátria e com o meu candidato, né, que é Bolsonaro. Eu não posso deixar passar, porque também tem data. Então, tá meio complicado para mim. Eu não vou conseguir. Se tiver alguma presencial, eu, infelizmente, não vou poder ir. Mas aí vai ter bastante gente lá, com certeza. Eu só vou deixar assim claro que assim, eu tenho convulsões, tá? Eu tenho até um aparelho, isso aqui é um fio que eu tenho, né? Que eu tenho um aparelho. Aí quando for assim na hora do almoço, eu moro aqui, a escola fica só 2 ruas da minha casa. Aí eu venho para casa, descanso umas 2 horas, depois eu volto, porque eu não vou ter pique, não, porque ele fica disparando, aí eu fico com dificuldade de respirar, aí tem que eu vou parar um pouquinho. Aí eu paro entre meio-dia até 1h30 e volto. Eu tenho que me sentar um pouquinho. Eu também moro na frente da minha... Eu também moro bem na frente do colégio onde eu voto também, bem na frente mesmo. Não tem... Pode até servir de ponto de apoio para a equipe que estiver trabalhando por aqui. Eu abro minha casa. É bom, realmente, assim, os jovens, né, que a gente encontra, que não trabalham, dizer assim, termina a votação, mas ficar uns 30 minutos ali pelas esquinas, observando, aí depois tu vai embora para ver se tem nenhuma turminha. Depois vai todo mundo almoçar na casa de Elaine. Eita, gostei. Quem é que vai trazer picanha? Quem é que vai trazer a cerveja? Olha, já estamos fazendo churrasco. Vamos na Friboi. A Friboi tem picanha. Picanha vai ser Lula que vai distribuir. Quando ele perder a eleição. Que eu não quero a picanha. Quando ele perder a eleição. Gente, podem crer, eu nunca me arrisquei a fazer nada, não, mas na hora que sair o resultado, Bolsonaro ganhando, tenho certeza, eu vou para a internet comprar uma passagem para Brasília, vou. Nunca fui em Brasília, mas eu vejo. Porque, gente, é uma luta, não é brincadeira, não. É verdade, merece, hein? A gente podia fretar um ônibus, hein? O que vocês acham? A gente vai no decolar.com, compra pacote com hospedagem, divide em 20 vezes. É mais divertido, eu vou aproveitar e mostrar aqui para vocês. Mostrar aqui para vocês o que está guardado. Gosta de vinho. Aí é sacanagem. Ai, é sacanagem.
Tem o que é Bolsonaro, tem um viu com o nome do Bolsonaro, né? Exatamente, ó. Cadê? Não dá para ver, não. Mostra Dá, direito. Vou Não. colocar aqui na luz. É isso. Mais um motivo para visitar, viu, professor? Ó, Aqui, esse tem que ó. ser aberto no dia que sair o resultado, hein? Está guardado aqui. Eu comprei pela internet 4 garrafinhas de vinho, Bolsonaro. Tá? Este daqui. Se oferecer aluno, eles se bebedam, né? Não, tá certo. O papo tá bom, mas Já vai começar o presidente tomando cafezinho no SBT, né? Porque ele tá sozinho, Lula não vai. É verdade. No encontro presencial, ele toca um bom violão, viu? Vai ser animado. Gente, que o negócio Vai ser, tá bom. Eu dou a casa, ou tá picanha, ou tá o na vinho. festa de comemoração, ele vai tocar violão no churrasco. Professor Enio e seus talentos, olha só. Tamo junto. Onde é que vocês moram? Eu moro em Candeias. Eu moro na Estância. É o bairro Novo. Olinda. Eu moro, sabe aonde? Eu moro no coração de vocês, e vocês no meu coração. Oh, que lindo! Olha, mas eu Gravatá e em Recife. Em Recife, eu fico no coração da esquerda, na frente da Alep. É tanto Lula aqui, minha gente. Olha, É tanto. Eu moro então aqui eu na moro em rua do Olinda. Shopping Pátio de Olinda, ó, atrás Moro em Olha Olinda, só que chique! em Chão Grande, pertinho de você, Gravatá. Mas eu queria dizer o seguinte, que o 7 de setembro do ano passado e desse ano eu fui para Brasília. E tenho certeza que irei em janeiro na posse. Se Deus quiser. Vamos fretar um ônibus, galera! Vamos embora. Tô dentro, Elaine. Vamos nessa, organizar. É mais divertido do que avião. Concordo. Vamos lá. Tiago ainda quer falar alguma coisa, Tiago? Diga lá. Sim, 3 coisas. Primeiro, se Bolsonaro ganhar, eu vou visitar o Santuário de Nossa Senhora de Simples, em Pesqueira, porque foi profetizado que o Brasil não seria comunista se tivesse um povo de muita fé cristã. Então, eu vou visitar esse santuário. Segunda coisa, sessões eleitorais. Eu mandei para o grupo agora as principais sessões eleitorais de Olinda, os colégios eleitorais. Vale dizer que Olinda tem 96 colégios eleitorais. Alguém compartilhou a tela? Foi eu? Sem querer. Alguém está compartilhando? Não é eu. Alô? Oi? Vocês estão me ouvindo? Alguém está compartilhando a tela? Não é eu. Eu estou compartilhando a tela. Enquanto a gente conversava aqui, eu fiz esse negócio aqui. Sim, tá certo. Então, eu vou só continuar. Igaraçu, 40 sessões eleitorais, 40 colégios eleitorais, Olinda, 96, Recife, 396. Nossa. Então, Recife, uma atenção maior. Terceira coisa, grupo de apoio. Eu acho que o grupo de apoio tem que ser esse mesmo, dos fiscais da gente, né? Agora, aqui em Igaraçu, eu já criei o grupo de apoio. Se acontecer qualquer problema, na eleição passada, 2018, só tivemos um problema, quando uma pessoa, eleitor de Bolsonaro, foi votar, e aí o título dele não estava mostrando a foto estava embaçada, e o mesário disse que esse documento não era possível identificar ele. E aí esse eleitor, ele procurou um fiscal do partido, e aí ele encontrou um fiscal do partido, e ele relatou o problema para o fiscal ligou para mim. E aí eu digo, bom, vou aí para ver, eu fui até o colégio, mas eu demorei 2 horas para chegar no colégio eleitoral, eu estava com muita solicitação, e quando eu cheguei, já tinha sido resolvido. O eleitor, ele foi até em casa, pegou uma reservista e apresentou como documento. Então, só foi esse problema. Aí, por isso que é importante criar o grupo de apoio nosso, pode ser esse aí que já existe.
Qualquer problema que o fiscal tiver, relata. Se um delegado estiver por perto, ele vai atender, um advogado também. E aí, Marcos, você ainda quer falar alguma coisa, meu querido? Apesar de que eu fico um pouco... Tá ruim teu áudio. Oi, melhor. Não, porque eu vou na live. É porque tem outros microfones abertos por aí. Ah, é o do Ivan. Ivan, tu fecha um E pouquinho. Ricardo também. Isso, obrigada. Diga lá, Marcos. Melhorou agora? Tô. Tá melhor, melhorou? Melhorou. Pronto. Olha, infelizmente, a gente está aqui em família, eu posso falar. O que tem acontecido é a questão, a estratégia é super interessante, inclusive não tem mais nem tempo para a gente bater metas, tem que ter estratégia mesmo. O problema que eu tenho visto, que vem de cima, é que a gente tem muito cacique e pouco índio. Vem uma resposta, depois a outra vem, eu acho que é assim, aí a outra, não, eu acho que é assim. Isso desde o início que começou, as respostas vinham de cima. Então, hoje, o que eu vejo? Estratégia, colocar em prática e a gente usar os recursos que a gente pode fazer, como, por exemplo, o grupo. Foi dito aqui que a equipe lá em cima vê onde estão todas as pessoas, mas quem está na trincheira, na hora da bala, somos nós. Então, se a gente não tiver lá, a nossa comunicação, o nosso rádio não tiver ligado entre nós, que a gente ligue para lá, para cima, e a resposta vá lá, eles pensem e voltem, e a gente já tem morrido. Batalha decide ali no campo, e quem tá de frente é que tem que estar discutindo o que vai acontecer. Se a gente vai ter delegados, se a gente vai ter advogados, se a gente vai ter fiscais, com certeza nós temos que estarmos todos em sintonia. Se tiver alguma coisa que ali não consiga resolver, joga para cima. Mas a gente tem que estar ali alerta e resolver. Eu tenho que estar sabendo a munição que meu amigo da direita, do lado direito e do lado direito, porque bolsonarista não tem lado esquerdo, qual é a munição que eles têm para que a gente possa ali ter êxito no nosso trabalho. Infelizmente, é muito bonito, é muito tecnológico, mas a guerra ela tem muita tecnologia, mas quem ganha é a infantaria lá na terra, atacando, avançando e mostrando aonde aquelas munições de longo alcance vai ter que chegar. Tem que ter o homem, tem que ter lá, quem está no campo da batalha é que realmente tem que dizer e tem que mostrar e tem que estar lá em comunhão uns com os outros para que a gente possa ter um só sentido e um pensamento, que é fazer o trabalho direito e eleger o candidato, o nosso presidente. É isso aí. E aí, Ivan, você ia falar alguma coisa? Liga o microfone agora. Não estamos ouvindo você. Oi. Agora. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade dada. Para mim é um prazer imenso estar aqui participando dessa live, junto com os demais companheiros. Sou daqui de Goiânia, de Ponta de Pedra, né? Eu relatei algumas dificuldades que tivemos no primeiro turno com relação a esse processo eleitoral, principalmente na questão de fiscalização, onde a gente notou que tinha muita gente do PT que estava super organizado, o pessoal aí da esquerda, deles lá, e a gente não tinha ninguém. Então, assim, eu fico grato por essa oportunidade de a gente organizar isso para esse segundo turno. A maior dificuldade da gente aqui é justamente a questão de ter fiscais nas salas. A gente viu no primeiro turno que teve muito problema. E eu, sem credencial, sem nada, tive que brigar, discutir, mostrar alguns erros que teve na urna lá. Como, por exemplo, pessoal que foram votar e apertaram lá o número 22 e não aparecia a foto do nosso presidente. E eu questionei, briguei, discuti com o pessoal lá
da presidente da mesa lá, para mostrar a ela que estava havendo esse problema. Então, eu agradeço que a gente tá em tempo útil, né? Em tempo hábil, a gente está se organizando para poder evitar esse problema. Só tenho que agradecer e estou aqui para dar minha participação junto com vocês para a gente fazer o nosso mito e o nosso capitão presidente do Brasil. É isso aí! Bem-vindo, patriota! Obrigado. Gente, deu 22h03. Eu acho que o papo tá legal, mas a gente vai precisar partir, né? Tá bom, então, eu tava tentando aqui minha internet, que você quase não me vê. Eu te vi o tempo todo. Então, eu vou fazer o resumo, vou colocar lá no grupo e depois a gente vê com Leide as respostas, tá certo? E num tempo razoável aí, a gente faz uma outra para dar notícia para todo mundo aí de como é que ficou resolvidas as coisas, tá bom? Isso aí, Júlio. Meu amigo, boa noite a todos. Oi, Elaine, só mais uma coisinha. Eu estava dando uma olhadinha nas empresas que ganharam a licitação do TRE. Aí eu encontrei algumas coisas estranhas, né? Tipo, uma empresa lá que ganhou a licitação para transporte das urnas eletrônicas, mas a razão social dela é para locação de veículo. Porque a licitação para locação de veículos é outro edital. Aí eu estou dando uma olhadinha também, a empresa de tecnologia que trabalha com TRE, é uma empresa que eu não conheço, uma empresa chamada Fábrica de Software. Mas eu dei uma olhadinha no quadro de funcionários e eu tenho uns 2 funcionários lá que amigos meus conhecem eles. Então, eu vou falar com meus amigos para tentar sondar, né, alguma coisa. Mas esse do transporte, eu acho que a gente tem que ir mais fundo, viu, Thiago? Esse do transporte, a gente tem que perguntar para o TRE que empresa é essa. A gente quer ver o contrato. Eles são obrigados a dar. É bom definir no endereço e pegar o flagrante. Isso aí. Bom, é porque, como eu não entendo muito de transporte, não entendo de tecnologia. E meus amigos trabalham aqui em todas as empresas de Pernambuco. Então, vou atrás das empresas de tecnologia. E alguém pode ir atrás da empresa de transporte. A gente passar... A gente vai todo mundo lá no grupo, pode deixar. A gente vai arredondar e vai secar eles de um jeito que eles nem vão saber o que foi que aconteceu. Gente, boa noite, viu? Muito obrigada pela participação de todos. Fiquem com Deus e a gente vai se falando lá no grupo, tá bom? Foi um prazer conhecer todos. Tchau. Beijo. Obrigado, viu? Beijo, tchau. Boa noite. Boa noite. Deus acima de tudo e Deus acima de todos. É isso aí, André. Amém.